noite a todos, irmãos, aqueles aqui presentes na casa nessa noite, aqueles que nos acompanham online. Antes de iniciarmos a abertura dos trabalhos, a casa gostaria de comunicar, de fazer a prestação de contas de forma bem sucinta da campanha Natal Solidário. Primeiro, os materiais arrecadados de 238 brinquedos em bom estado para doação, assim como 5 cestas básicas e doações em dinheiro no total de R$ 3.705. Destes materiais foram entregues no Asilo Irmão Joaquim, localizado aqui na Avenida Mauro Ramos, 144 unidades de fralda G e XG. Outras 154 unidades de fraldas dos mesmos tamanhos no lar de idosos do Ratones. Ainda no lar de idosos de Ratones foram entregues 16 unidades alimentícias, outras 16 de higiene pessoal, e para a Associação do Morro 25, 351 brinquedos diversos e 5 cestas básicas, a mesma associação. Fica então a prestação de contas e o agradecimento da casa a todos que puderam contribuir com esse trabalho. Agora, irmãos, para darmos início às atividades dessa noite, pedimos que todos possam fechar os seus olhos, tranquilizar as suas mentes, deixando todos os problemas e a agitação do mundo fora desta porta e da sua mente nos minutos que se seguirão, elevando o pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, aos guias espirituais desta casa, fazendo a oração que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Assim, abrimos os trabalhos da casa para a palestra do irmão Tenor com o tema Reencarnação em Progresso. Boa noite, irmãos. Também fazemos o nosso agradecimento a todos os irmãos que participaram dessa campanha maravilhosa, que pôde fazer com que uma boa quantidade de lares tivesse um dia, pelo menos, mais feliz. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós começamos a tratar no final de novembro e vamos tentar aqui no nosso janeiro, sobre a reencarnação e o progresso. Nós vimos na palestra anterior que fizemos a parte histórica do princípio reencarnacionista, a história das religiões, as civilizações indiana, egípcia, grega, principalmente, a história da Igreja Católica, como é que a Igreja se afastou do princípio reencarnatório, por que razão a proibição do édito do imperador Constantino, em 553, e até aí a reencarnação era absolutamente aceita e conhecida de todos, até porque é texto bíblico em várias partes da Bíblia. Só lembrando, quando nós passamos, quando Jesus é encarnado
porque podemos o que ele precisava fazer para entrar, para ver o reino de Deus. E Jesus nos fala: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele fala que ele nasceu da carne, do Espírito, da água, do Espírito. Nós falamos sobre isso na vez passada. Nos dizem os Espíritos superiores que o princípio da reencarnação se escolhe na justiça divina. Então está totalmente basado na justiça divina. Nós sabemos que Deus é essencialmente justo. Nós vimos também na parte passada do ponto de vista filosófico a lógica da reencarnação. E hoje eu vou tratar mais das informações que os Espíritos superiores nos trazem, uma breve passagem, porque existem muitas informações que é possível tratar no ato de falar de 30 minutos, 35 minutos. Bom, se o princípio da reencarnação está basado inteiramente na justiça divina, como é que nós poderíamos explicar? Existem pessoas que nascem na hora da miséria e nunca conseguem se afastar da miséria durante toda a sua passagem, aquela passagem. Enquanto isso, próximo dele, outros nascem na maior da fortuna, na maior da riqueza, e pobremente. Outros nascem com problemas de saúde gravíssimos, deficiências mentais, doenças congênitas, doenças degenerativas, enquanto outros nascem com a saúde perfeita e nunca tem problemas. Alguns desencarnam horas depois de nascer, outros dias, semanas, meses, poucos anos depois de nascer. Uns desencarnam em acidentes estúpidos, em situações estúpidas. Como se explica isso? A filosofia nunca conseguiu explicar isso. A lógica nunca encontrou explicação para esse tipo de anomalia que ocorre na sociedade, até que surgiu a filosofia espírita. Até que se passou a estudar com profundidade essa questão a partir de Kardec. Então, nós temos que o princípio da reencarnação hoje explica essas anomalias e com muita clareza, com muita lógica. O primeiro ponto dessa explicação, todos nós nunca podemos esquecer isso, todos nós somos espíritos, não somos corpos, somos espíritos que estamos num corpo nessa transição, nesse período reencarnatório, ou em outros, tantas vezes já passamos e passaremos ainda. Mas que nós fomos criados por Deus com simplicidade e ignorância plenas, todos. E Deus nos cria espíritos incessantemente. O mundo não é o planeta Terra. É inimaginável o que existe no universo. Apesar de sermos criados simples e ignorantes, Deus nos dota de faculdades que precisam ser desenvolvidas ao longo de um processo de experiências reencarnatórias, que nós precisamos de contato com a matéria para podermos encontrar elementos indispensáveis ao nosso progresso intelectual e espiritual. E essas experiências, esse progresso nessas experiências depende única e exclusivamente de nós. Então, já podemos concluir que o objetivo principal da reencarnação é a nossa educação. Nós reencarnamos, passamos a habitar um novo corpo, né? Encarnar é ter o primeiro corpo, reencarnar é ter o segundo, o terceiro, o milésimo, quantos forem necessários. Retornamos a um corpo físico, então, uma nova existência, para aprender aquilo que ainda não conseguimos aprender em relação às leis divinas. Aí alguém pode dizer, mas eu até sou espírita,
Eu sou até palestrante, trabalho na área mediúnica, será que não aprendi? Não aprendemos tudo, não. E vamos precisar muitas vezes ainda retornar num corpo físico para, aos poucos, passo a passo, irmos gravando em nós, de maneira indelével, as leis divinas, as leis que a natureza nos oferece, que estão registradas na nossa consciência, e nós não as lemos, não as compreendemos, e por isso não as colocamos em prática. Então precisamos de muitas oportunidades, sempre em ambientes novos, sempre em novas experiências, para que gradativamente nós consigamos progredir. Aquela frase que está esculpida lá no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père de Lachaise, em Paris, que diz: nascer, morrer, renascer ainda. Nascer, morrer, renascer ainda. Progredir sempre, tal é a lei. É o resumo do princípio reencarnatório. Está plenamente de acordo com o que disse Jesus a Nicodemos. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Jesus não disse quantas vezes é preciso nascer de novo, mas é preciso nascer de novo, e nascer de novo, e nascer de novo, tantas vezes quantas forem necessárias para que nós possamos fazer o nosso aprendizado. Dessa forma, nós podemos concluir também que a reencarnação e o processo educativo a partir da reencarnação é efetivamente um processo. É uma lei da natureza, é uma lei mandatória e automática, da qual ninguém escapa. Não há como fugir da lei reencarnatória, não há como fugir do processo educativo. Podemos postergar, mas todos passaremos por esse processo. Não há como escapar. Não existem privilégios e nem privilegiados. Todos precisam passar pelas experiências reencarnatórias para conseguir o seu progresso espiritual, o seu progresso moral. A justiça divina é que processa essa educação, que nos possibilita processarmos essa educação. O aprendizado se dá através das experiências, então, que nós vivenciamos em cada uma encarnação. E muitas vezes nós ouvimos dizer, e até nós, quantas vezes podemos ser dito, quando vemos alguém em muito sofrimento, ou até um de nós que esteja passando por sofrimentos atrozes, dizemos: nasci, ou este nasceu para pagar, deve ter errado muito, não é? Então isso dá uma conotação de que temos dívidas. Essa conotação deve ser apenas em sentido figurado. Por que nós devemos entender por dívidas e por pagar? A dívidas é o desconhecimento que nós temos em relação às leis de Deus, como já falamos há pouco. E o pagar não é pagar assim, é o aprender, é passar pelo processo educativo. Mas precisamos sofrer tanto? Quando um aluno chega ao final do ano e não tem média suficiente para galgar a promoção para o ano seguinte, o que acontece com ele? É reprovado. Essa reprovação é um castigo ou é uma oportunidade de aprendizado para que ele possa fixar bem os conhecimentos que ele não conseguiu fixar no ano que terminou? E exatamente para isso, não é castigo, é a oportunidade para que ele possa recuperar-se, para que ele possa aprender todos aqueles ensinamentos que ele não conseguiu aprender no ano que acabou. E isso acontece conosco no processo reencarnatório. Temos o nosso ano de experiência, nossa vida, nosso período encarnatório, e deixamos passar, perdemos tempo,
ou ainda não estamos plenas de compreender tudo aquilo que poderíamos compreender em cada oportunidade reencarnatória. E então precisamos continuar esse processo até que tenhamos conseguido obter esse conhecimento. E todos os nossos conhecimentos, obtidos tanto na fase reencarnatória, quanto na erraticidade, então, que é o período entre uma encarnação e outra, tudo que nós aprendemos nesses períodos não se perdem, jamais se perdem. Eles ficam gravados, esses conhecimentos, os hábitos morais, intelectuais, tudo fica gravado em nós. E vão se somar às tendências inatas. O que é isso? São aquelas tendências, aquelas propensões que todos nós temos desde os primórdios da nossa infância. Toda criança, desde muito pequena, começa a manifestar tendências, manifestos ou reprovações. Isso decorre de quê? Decorre das tendências inatas que nós temos por aquilo que nós gravamos em nós em encarnações anteriores. Uma criança pequena que começa a ter gosto musical, que tem gosto pela leitura, crianças que ainda com pouca idade têm um gosto extraordinário pela matemática, crianças que são revoltadas, crianças que são carinhosas, crianças que são extremamente mal educadas, crianças que são um amor, só aflorando aquilo que está nos nossos registros do passado, não se perderam e vão aflorar em nós. Por isso a importância da educação no lar, do cuidado dos pais no conserto das tendências negativas pelo amor e no incentivo das boas tendências também pelo amor. Se os conhecimentos ficam, da mesma forma ficam também os transtornos psíquicos, que nós não conseguimos resolver numa encarnação, eles passam para outra. Mas por que a pessoa nasceu com um transtorno psíquico? Ela tinha um desvio psíquico. Ou ela já convivia com ele, não trabalhou, ou ela provocou em uma de suas encarnações anteriores e está gravada em si e agora precisa ser trabalhado, precisa ser aprendido sobre esse desvio, sobre esse transtorno psíquico. Mas por que nós não lembramos disso? Graças a Deus, graças à bondade divina, nós não lembramos disso. Nós temos as pistas para sabermos mais ou menos o que nós fizemos, mais ou menos o que nós já trabalhamos no bem e aquilo que precisamos trabalhar. Se nós nos observarmos, se nós observarmos as nossas tendências, se nós observarmos os nossos pensamentos, as nossas condutas, principalmente quando nos encontramos sozinhos ou em grupos não muito adequados. Se nós observarmos isso, nós vamos perceber onde estão as nossas necessidades maiores de educação. E vamos descobrir também que temos coisas boas gravadas em nós que nós precisamos trabalhar ainda para ampliá-las. Se nós não tivéssemos a graça do esquecimento, nós iríamos renascer de repente no seio de uma família que foi, dentre membros dessa família, estejam algozes nossos do passado, ou que nós tenhamos sido algozes deles no passado. Como é que nós seríamos recebidos com o conhecimento de que nós fomos algozes, ou fomos uma vítima e poderemos vir agora se transformar em algoz? Ou nós, como vamos crescer naquele seio com todas as adversidades? Então, graças ao esquecimento do passado, nós podemos reencarnar no novo corpo, no novo instrumento, recomeçar sem medo, uma nova experiência entre pessoas, talvez novas, talvez não, mas uma nova personalidade. Fecha-se a lembrança, mas abre-se uma janela para o futuro. Não é assim que a bondade divina age conosco. Então, no novo equipamento, no novo corpo, um novo cérebro, um novo ego, uma nova personalidade, experiências novas, no novo
ambiente. É assim que Deus nos oportuniza o aprendizado daquilo que nós deixamos de aprender por falta de condições ou por sermos relapsos em encarnações anteriores. O processo educacional pela reencarnação não acontece assim de forma linear. Errei, já imediatamente vou consertar. Às vezes isso acontece. Numa mesma encarnação nós temos, se nós observarmos um pouquinho, nós vamos perceber dezenas, centenas de oportunidades que nós tivemos já de sofrer na pele as consequências de erros que nós praticamos, né? Erros simples, por exemplo, brincar com fogo e sair queimado desde pequeno, colocar o dedo na tomada e levar o choque, né? Então nós fazemos experiências perigosas e sofremos consequências imediatamente. Isso demos uma causa, sofremos o efeito dessa causa. Saímos destabanados pelo trânsito, embriagados, dirigindo em alta velocidade, sofremos um acidente, quebramos pernas, destruímos o carro, etc. Podemos até perder a vida ou tirar a vida de outrem. O ato, a nossa ação, sempre gera consequências. E muitas dessas consequências nós sofremos efeitos dela nessa mesma encarnação. Outras, porém, não. Algumas, dependendo da gravidade delas, dependem de nós passarmos por várias encarnações, por processos amorosos, com muito cuidado, para que não fracassemos no retorno. No caso, por exemplo, de um suicídio, pode acontecer isso, ou de crimes outros gravíssimos que tenhamos praticado. E existem ainda aquelas situações em que nós agimos com o desconhecimento, com a ignorância do bem, praticando crimes hediondos contra a coletividade, com um grande número de pessoas. E essas reencarnações, esse processo de reeducação só vai se fechar talvez centenas ou milênios de anos depois, porque todos aqueles que foram cumpliciados naquele processo, naquele ato, naquele desatino, precisarão estar reunidos para que se cumpra também em coletividade o fechamento daquele processo de reeducação. São os desencarnes coletivos. Quando é que acontece isso? Aqui no Brasil temos situação clássica, Edifício Joelma, São Paulo, o Circo de Niterói, as barragens de Minas Gerais, recentes, não é? Bem recentes, Tsunami na Ásia, o shopping em Assunção, com mais de 300 pessoas em 2013, se não me falha a memória. E quantas situações de desencarne coletivo, onde depois a espiritualidade esclarece que decorre de uma situação, às vezes de 2000 anos atrás. Só agora foi possível reunir no mesmo espaço todas aquelas pessoas que, na maioria delas, nesta encarnação, sequer se conheciam, mas foi possível reunir todos aqueles seres humanos ali para que se fechasse aquele processo de reeducação ou de educação. Nós, quando iniciamos a nossa caminhada terrena, lá nos primórdios, logo que recebemos o primeiro corpo físico, os primeiros corpos, nós agimos por instinto. Nós agimos pela irritação, agimos no susto, buscando a sobrevivência. Mas tínhamos aquela faculdade latente, falamos há pouco, que Deus nos deu ao nos criar como seres espirituais, como seres inteligentes. E essa faculdade, aos poucos, foi se desenvolvendo. E aos poucos nós fomos parando de agir só por instintos. Fomos ganhando razão. E hoje já não se justifica mais certas condutas que nós ainda temos primitivo, de puro instinto primitivo. Não é agir de forma instintiva em face da lei de preservação, não é? Autodefesa. Não, é usar do instinto primitivo.
pior muitas vezes que um instinto animal, mas ainda muitos agem dessa forma. Com a nossa evolução, com a chegada à fase da razão, nós ganhamos uma arma importantíssima para nós, que se chama livre-arbítrio, ou liberdade de escolha. E o livre-arbítrio é fundamental no processo reencarnatório. As nossas escolhas numa encarnação podem representar a ou algumas reencarnações seguintes. Podem ditar o rumo das futuras reencarnações. Então nós temos que aprender que antes de fazermos o que nós queremos, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, a escolha é minha. Mas antes de fazermos o que nós queremos, nós precisamos aprender a fazer o que devemos. Ou seja, entender que depois de agir, não tem mais volta. Os efeitos da nossa ação são responsabilidade nossa. Então a nossa decisão deve ser sempre antes do agir. Vamos a um exemplo prático. Várias vezes a gente já falou sobre isso em palestras específicas, mas vamos ao caso do aborto versus o direito de escolha da mulher. O direito de escolha da mulher é perfeito. O movimento feminista nasceu em boa hora para ajudar a mostrar que a mulher é igual a todos nós, que não pode ter distinção. No entanto, acabou envolvido por questões ideológicas que levou para um rumo tortuoso. Para a fragilidade da família e também da sociedade. E aí defende, inclusive, cegamente o aborto, porque é um direito da mulher escolher o que fazer do seu corpo. Perfeito, ninguém discute o direito da mulher fazer o que quer do seu corpo. Se ela não quer ser mãe nessa encarnação, vai passar 5, 10, 20 encarnações, até que um dia cumpra a missão maternal que lhe está reservada. Não tem como fugir. Uma hora vai ter que cumprir. Mas então, antes de agir, antes de se colocar numa relação sexual, previna. Tome o método contraceptivo. Porque depois da relação, depois da ação, já invadiu, se houver a concepção, já invadiu direitos de outrem. Direito à vida, principalmente o direito à vida, daquele ser que começa a ser gerado no seu ventre, que não é parte do seu corpo, mas é hóspede do seu corpo. Por quê? Porque decidiu correr o risco de vir a ter a gestação. A decisão para não ter tinha que ser antes, não depois. Se tomada a decisão de defender o corpo, de não ter o filho, as consequências virão nos traumas, nos remorsos, nas dores profundas da alma. Quantas mulheres nós conhecemos, todos conhecem, que tentam engravidar e não conseguem. Algumas que sofrem desesperadamente para ter um filho e não conseguem. Quem já não conheceu, eu tive a oportunidade de conhecer e conheço bem das nossas relações, uma mulher que ainda jovem fez um aborto e depois gastou muito dinheiro tentando engravidar. Ele não conseguiu e não vai mais conseguir nesta encarnação. Cometeu mais um equívoco, que não quis adotar uma criança. Poderia ter adotado e assim passaria a aprender o que precisa ser aprendido daquilo que ela ignorava e daqueles equilíbrios que ela praticou. Disso não há como fugir. A lei de causa e efeito é inflexível quando nós tomamos uma decisão.
equivocada ou certa, a lei de causa e efeito sempre estará presente. Nós estaremos sempre em cursos nela, para o bem ou para o sofrimento. Se tomamos a decisão equivocada, vamos para o sofrimento. Se tomamos a decisão acertada, vamos ser valorizados em nós mesmos, porque vamos nos sentir muito bem nisso. Então, nós vamos ter 3 características reencarnatórias, duas fundamentalmente em decorrência, uma fundamentalmente em decorrência da lei de causa e efeito, que é a reencarnação expiatória. O que é a reencarnação expiatória, numa síntese? É aquela em que nós nascemos para passar, reencarnamos para passar decididamente por sofrimentos. Pode ser sofrimentos físicos ou morais, ou os dois, normalmente até os dois. Eles estarão sempre ligados nessa circunstância, nessa característica reencarnatória, estarão sempre ligados a uma falta, a um equívoco nosso no passado, a um desajuste que nós causamos. Existem outros tipos de reencarnação. Existe a reencarnação provacional, que também está escorada em sofrimento, mas é diferente. É um sofrimento escolhido por nós. Então, muitos de nós passam por sofrimento e podem achar que deve ter errado demais no passado. Não vamos pensar dessa forma. Vamos pensar que nós até acertamos bastante, mas grandes na nossa estrada evolutiva, no nosso progresso moral, ainda tem muitas falhas, e pedimos a oportunidade de retornar à vida corporal, à vida física, passando por determinados sofrimentos, para nos aprimorarmos, para nos lapidarmos, para nos burilarmos, e assim podermos avançar mais rapidamente no processo evolutivo. E existem aquela essa se dá com espíritos mais evoluídos, espíritos que a galgar um grau de progresso moral relativamente importante. E eles pedem a oportunidade de reencarnar para poder ajudar numa determinada ou uma determinada situação, que pode ser, por exemplo, progresso na área tecnológica, na área de engenharia, na área de medicina, na área da educação, na área social, um expoente religioso. E aí vem os Chicos, aí vem os Kardecs, aí vem as Madre Teresa de Calcutá, e vem tantos que nós não percebemos que estão junto de nós, ao nosso lado, com abnegação, passando por sofrimento, sorrindo e aconselhando, que escolheram uma missão simples, de estar protegendo, de estar orientando, de estar próximo, estar no meio da pobreza, no meio da doença, no meio da dor, sofrendo junto, para encorajar os demais irmãos a suportarem as vicissitudes da vida durante o seu aprendizado. Na questão 196 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma afirmação e uma indagação. Se, não sendo possível, então, o aperfeiçoamento, sem que os espíritos passem pelas tribulações corpóreas, e Jesus disse que nós precisamos nascer de novo, não há dúvida, ele pede então, seria a reencarnação um depurador, um crisson, uma forma de para a perfeição? E a resposta dos espíritos é isso mesmo, exatamente isso. E somente após sucessivas oportunidades reencarnatórias, por muitas provas que nós venhamos a enfrentar, aprendendo a evitar o mal, aprendendo a viver no bem,
conforme os nossos esforços, é que nós conseguiremos alcançar a finalidade para a qual nós tendemos. E qual é a finalidade para a qual nós tendemos? Alcançar a perfeição. Na questão, deixa eu achar aqui, mais uma pergunta feita por Kardec à espiritualidade acerca da quantidade de vezes que precisamos reencarnar. É a questão, não estou achando o número aqui, mas é 168. Em síntese, quantas existências corpóreas nós precisamos? E a resposta dos espíritos é: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as mais das provas da vida corpórea. Então, não tem um número determinado de oportunidades reencarnatórias. A justiça divina nos permite tantas quantas forem necessárias. Aquilo que nós chamamos de pagar dívida, o nosso aprendizado, os sofrimentos pelos quais nós precisaremos passar para aprender, são responsabilidade nossa. São as oportunidades de repetição de um ano escolar, para que nós possamos gravar definitivamente aquele aprendizado, aquele conhecimento, para a nossa, o nosso progresso espiritual. Agora, tem uma informação que é muito importante, que nós tenhamos sempre em mente. A lei de causa e efeito, ela não é a lei de talião, não é a de olho por olho, dente por dente. E ela se difere até, nós usamos muito a lei de ação e reação, que é a lei de Newton. O exemplo dado é pegarmos uma bolinha e jogarmos contra a parede e ela voltará com a mesma intensidade. Essa é ação e reação, na mesma intensidade. A lei de causa e efeito, ela permite aquilo que Chico Xavier nos ensinou. Se não conseguimos fazer um bom começo, podemos fazer um bom fim. Depende só de nós. Há uma história que nós vamos sintetizar, fazer uma síntese da síntese. É uma história clássica dentro do espiritismo brasileiro, de um irmão que reencarnou numa família espírita e foi educado dentro do espiritismo. Era um baita de um trabalhador na seara espírita, era o homem de bem no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua vida social, era o homem de bem. Todos tiravam o chapéu para ele. Operário. Um dia, durante o trabalho, na máquina em que trabalhava, perdeu o dedo polegar da mão direita. Muita gente, ele ficou quieto na dele, muita gente, trabalhadores da casa espírita, dizem: meu Deus, mas como? O fulano, como é que Deus permite que ele perca o dedo, logo o dedo polegar? Passado algum tempo, o mentor espiritual desse irmão se manifesta na atividade mediúnica e esclarece que esse irmão, que perdera o dedo, em encarnação passada, fora dono de engenho e de escravos, e costumava açoitar seus escravos. E um dia um desses escravos caiu e foi
nele invariavelmente o aprendizado estava completo. É a reeducação fora completa. Então, queridos irmãos, o processo reencarnatório, o princípio reencarnatório, nos guarda tanta riqueza, que se nós pensarmos um pouquinho, meditarmos um pouquinho sobre ele, por certo, nós vamos melhorar a nossa vida, a nossa maneira de pensar. E no dia 11 de janeiro nós falaremos sobre as evidências científicas da reencarnação. Eu tenho muito descanso. Obrigado, meus irmãos. Agradecemos então ao Senhor Antenor pelos conhecimentos que foram compartilhados conosco essa noite, pelos exemplos e pela clareza da exposição. Agradecendo a oportunidade dessa noite de estarmos aqui reunidos, os aprendizados que nos foram dados e os bálsamos de luz que certamente recebemos. Elevemos mais uma vez o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, e façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Pedimos então aos irmãos que estão aqui presentes que permaneçam em silêncio para receber o passe, e aqueles que nos acompanham online e desejando possam realizar o passe virtual, que se encontra na página da casa, convidando assim os passistas que tomem os seus lugares para a segunda parte dos trabalhos. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando,
com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.